que visa atacar ou abrir o nosso olhar para a mortalidade materna e infantil. A gente começou principalmente as nossas comemorações com aquele ato simbólico lá no Parque das Nações, com as mulheres que morreram de Covid ao longo do ano passado. E ao longo desse mês todo, junto com o patrocínio da Bayer, essa é uma ação da Sogomat com a Bayer, a gente vai fazer uma série de webinars e lives que são para o público leigo, falando sobre os principais temas que no nosso dia a dia a gente encontra com dificuldade, que tenham relação com a mortalidade materna. Para esse primeiro momento, a gente começa com a doutora Flávia, que a doutora Flávia é reumatologista e ela é uma parceira nossa em alguns eventos. Ela já deu uma aula nossa para residência, que foi muito boa, e eu falei para ela que o problema de dar aula boa é que a gente acaba chamando sempre, né? Então, a pessoa vira freguesa ou vira escrava, né, Flávia? Não sei direito. Imagina. E aí, ela é integrante do corpo clínico do Centro de Terapia Assistida Imunobiológicos da Clínica Samari. Flávia, é um prazer ter você aqui conosco mais uma vez. Antes só da gente começar, Flávia, eu queria te pedir licença, porque como é um evento patrocinado, eu queria só chamar a atenção do pessoal para a nova ferramenta que a Bayer tem nos apresentado, que é um programa de pontuação que é o Bayer Plus. A Ana, que está aí com a gente, pode falar um pouquinho, Ana, sobre ele, em que a gente se inscreve, assiste vídeos, na verdade ele é educativo para o médico, e ele dá uma pontuação que pode depois ser trocada, igual milhas que a gente tem, por participação em eventos, por amostras. A Ana está aí? Só para falar rapidinho. Oi, doutora. Estou sim. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade de todos. Obrigada, doutora Flávia. Só pontuar, o Bayer Plus, eu estou encaminhando a todos pelo WhatsApp e pelo e-mail também. Se vocês puderem se cadastrar, a proposta do Bayer Plus é uma plataforma que disponibiliza para os ginecologistas todo o consumo do conhecimento das informações científicas para médicos, na área voltada para a ginecologia. E cada curso que o médico vai realizando, ele vai gerando uma pontuação, e essa pontuação, ao finalizar as aulas, o médico pode reverter num curso, ou ele pode reverter na compra com desconto de 40% dos dispositivos intrauterinos, tanto Cailina quanto Mirena. Eu vou estar encaminhando novamente o link para vocês. Se vocês tiverem qualquer eventual dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, que a gente vai fazendo passo a passo para vocês estarem tendo acesso a esse cadastro, porque muitos dos médicos já são cadastrados no Universo Médico, que ele é amplo para todas as especialidades. Né? Que ele é amplo para todas as especialidades, mas o Bayer Plus, ele é uma ferramenta destinada aos ginecologistas, tá? E é isso, doutora, quero agradecer mais uma vez, obrigada, Flávia, pelo tempo, né, de estar apresentando a proposta dessa plataforma para vocês terem uso, tá bom? Muito obrigada. Imagina, que isso. Eu agradeço a Vanessa, em nome da sociedade, de vocês, que eu fico lisonjeada e vejo aqui aluna, professora, algumas pessoas que foram meus alunos, outras que foram meus professores, e fico muito feliz, assim, então me sentindo super prestigiada. Algumas amigas que eu também já vi que já entraram, e fico muito contente.
A gente sabe da relevância do tema, né, para vocês, assim, com certeza é sempre um desafio atender uma paciente lúpica, né, nesse período de gestação, com certeza, para orientar uma adolescente que precisa de um método contraceptivo idem. Então, é sempre um prazer poder ajudar e me colocar à disposição mesmo, inclusive para dúvidas do dia a dia, estou sempre à disposição. E a gente começa falando, então, deixa eu ver que eu preciso... Que o lúpus é uma doença inflamatória crônica de etiologia multifatorial e que acomete vários órgãos e sistemas, né? É o protótipo das doenças autoimunes, aquelas mediadas por imunocomplexos. Tem, então, esses multifatores envolvidos, como a presença dos hormônios femininos, que fazem com que a prevalência em mulheres seja muito maior. A parte ambiental, a gente sabe da sensibilidade, então, da exposição ao sol, que pode ser um desencadeante da doença. As doenças infecciosas, que também podem ser um gatilho, quando existe um campo fértil genético que predispõe à doença, né? Então, algumas doenças, principalmente virais, já são bem ligadas e estudadas com o desenvolvimento do lúpus, como Epstein-Barr, como alguns flavivírus. E a doença se desencadeia basicamente por uma perda de tolerância imunológica. Epidemiologicamente, é uma doença de distribuição universal. No Brasil, nós temos uma prevalência de 8,7 casos para cada 100 mil habitantes. Então, se a gente pensar, é uma doença também, né, com um grande número de pacientes. Todas as raças são acometidas e nós sabemos que a raça negra tem um pouquinho maior a incidência de nefrite, então de casos mais graves, e há 10 a 12 mulheres para cada homem. Então, a prevalência é muito maior nas mulheres, exceto nos extremos de idade. Em crianças e em idosos, esses valores se aproximam um pouco mais. Então, dentro de todas aquelas etiologias que eu já citei, lembrar que algumas drogas, como a procainamida e hidralazina, também podem fazer um quadro lupus-like, geralmente com um acometimento mais cutâneo e articular, mas que também tem que ser pensado. E, falando da radiação ultravioleta, o raio solar, ele faz uma apoptose do melanócito, né? E o melanócito apoptótico, ele expõe aquelas substâncias de dentro do núcleo e existem autoanticorpos ávidos por essas partículas do núcleo que se ligam a esses micropedacinhos, vamos dizer assim, apoptóticos, fazendo com que a doença entre em atividade. Então, é muito comum o paciente lúpica vai para a praia, volta em atividade, ou tem um caso interessante de uma paciente lúpica que ela fez um quadro de psicose, e aí ela subiu numa árvore, ficou o dia inteiro no sol, e aí ela fez aquele racho cutâneo, assim, típico, e aí que foram pensar em lúpus, porque estavam pensando que ela era só, assim, estava só em crise psicótica. Os fatores hormonais, o estrogênio, como um ativador de linfócito T, isso faz com que o paciente, na fase reprodutiva, tenha uma incidência maior de atividade dessa doença, né? E o estresse emocional, não sabemos direitinho qual é o mecanismo, mas sabemos sim que ele pode desencadear uma crise ou até mesmo abrir um quadro de doença. O paciente que às vezes perde um ente, ou tem um estresse muito grande financeiro, separa e entra em atividade. Então, como a gente já disse, né, a perda da tolerância imunológica leva a uma ativação policlonal dos linfócitos B, isso faz com que haja um aumento dos autoanticorpos, da produção, e a falha do mecanismo de supressão de abortar esses autoanticorpos, né? Então, isso tudo leva à formação e deposição dos imunocomplexos, que são os compostos que fazem a lesão tecidual. Então, aqui uma figura só para ilustrar esse cortejo imunológico, a liberação de citocinas inflamatórias que fazem a estimulação dos linfócitos B, né? Consumindo complemento, fazendo a coestimulação entre o linfócito B e o linfócito T,
causando aí, então, toda a sinalização intracelular para a liberação de citocinas inflamatórias. Eu acho que a parte etiopatogênica a gente pode passar um pouquinho mais rápido, né? Porque nem nós temos total domínio sobre essa etiopatogenia, mas é ali que a gente encontra alguns alvos terapêuticos atuais, né? Ainda mais nessa era dos imunobiológicos. O quadro clínico, então, a gente sempre vê essa alternância de períodos de atividade e remissão, né? A atividade nós chamamos de flare, né? Então, os flares da doença. Dentro dos sintomas constitucionais, a dinamia, mal-estar, a fadiga. A fadiga é um sintoma muito comum, na verdade, é o sintoma mais comum das pacientes lúpicas. Pode existir febre baixa, as aftas orais, o próprio emagrecimento, as manifestações cutâneas, a fotossensibilidade, o rash malar em asa de borboleta ou vespertílio, né? O vespertílio é um morcego, então é aquela asa do morcego aberta. A alopécia, que pode ser difusa ou ela pode ser localizada se o paciente tiver uma lesão de lúpus discoide no couro cabeludo. As lesões eritêmatos descamativas, que podem acometer o corpo todo, e o lúpus discoide, que são aquelas lesões mais profundas e infiltradas. Dentro das manifestações articulares, nós temos assim um acometimento maior das pequenas articulações e punhos, como na artrite reumatoide, só que a artrite reumatoide, via de regra, faz erosão, então as deformidades são fixas, né? Já no lúpus, essas deformidades não são fixas, não existe uma erosão óssea, e elas são chamadas de artropatia de Jacu. Anemia pode ser normo-normo da doença crônica, ou uma anemia hemolítica com reticulócitos aumentados, com bilirrubinas aumentadas. A leucopenia pode estar presente, a linfopenia é muito comum, com linfócitos em números totais menor do que 500. Podemos também observar diminuição das plaquetas e a queda do complemento. Lembrando que o C3 diminuído, que a gente chama de consumido, é um sinal de que a doença pode estar em atividade. Aí, a nefrite lúpica, que também é um quadro clássico do lúpus, graças a Deus não presente em todas as pacientes, a maioria das pacientes tem um acometimento cutâneo articular, com alguns sintomas constitucionais, de fadiga, emagrecimento, febre, etc., mas ele pode acontecer, e é assim, vamos dizer, eu acho que uma das comorbidades que mais causam alterações na vida da paciente. Dentro das manifestações neurológicas e psiquiátricas, nós temos mais de 19 relatadas, e os mais comuns são a cefaleia, enxaqueca, a própria doença vascular cerebral, e os casos de psicose, depressão, ansiedade. As serosites também estão sempre presentes, em muitos casos, e todos os outros sintomas que nós vemos na paciente lúpica. Aquele seriado House, o House falava que tudo era diagnóstico diferencial de lúpus, né? Porque, de fato, é uma doença que pode acometer todos os sistemas, então, às vezes, a gente fica muito em dúvida, até mesmo entre doenças hematológicas, doenças endocrinológicas, e principalmente nas doenças infecciosas. Então, aqui só para ilustrar algumas imagens de úlceras orais, o rash malar, né, a lesão em vespertilho ou em asa de borboleta. Tem algumas que são mais descamativas, outras mais vermelhinhas somente. Aqui algumas lesões eritemato-descamativas também. Aqui o lúpus discoide, então a gente vê essas lesões cicatriciais e que comprometem bastante, às vezes até o crescimento, quando pega no couro cabeludo, né, do cabelo. Aqui uma vasculite, com perda já, né, necrose da polpinha digital do pé. Um aumento de área cardíaca aqui por pericardite. O fenômeno de Renault, que é uma alteração da microvasculatura periférica. Então, o que acontece? Os vasos fazem um vasoespasmo, e nesse vasoespasmo para de acontecer a circulação e a troca gasosa, né? Então, primeiro faz o vasoespasmo, a primeira fase do fenômeno de Renault é a palidez. Você faz uma palidez por falta de oxigenação naquele lugar.
de repente começa a cianose, porque não está tendo a troca gasosa. De repente, tem uma vasodilatação abrupta, fazendo com que a mão fique vermelha. Tem pacientes que têm as 3 fases bem definidas, alguns outros não. Nós vemos mais, assim, um pouquinho de roxo quando o paciente sai no frio, etc. E aqui, uma imagem da endocardite de Leibman-Sachs, que também é característica. Aqui as deformidades na artropatia de Jacu, com a radiografia mostrando que não existe uma erosão, então é uma deformidade que pode ser reversível, e a lesão eritêmato-descamativa. Então, não existe uma manifestação clínica patognomônica. Eu já vi paciente que a gente achava que era lúpus, era leishmaniose, paciente que a gente achava que era lúpus, era leucemia. Então, assim, realmente, ela entra como diagnóstico diferencial de muitas doenças, né? E para a gente ter esse norte, esse guia, nós seguimos os critérios de classificação da American College of Rheumatology. Esses critérios são muito antigos, e eles eram usados de forma que, dentre esses 11, nós deveríamos ter 4 critérios para fechar o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico. Lembrando que existe o lúpus cutâneo apenas, que o paciente não apresenta nenhum sintoma sistêmico, nenhuma alteração laboratorial, somente as lesões de pele que são biopsiadas como lúpus. Dentre os critérios, então, para o diagnóstico de lúpus eritematoso sistêmico, entram a lesão discoide, o eritema malar, a artrite não erosiva em 2 ou mais articulações, a fotossensibilidade, úlceras de mucosa oral ou nasal, serosites, comprometimento neurológico, que poderiam ser daqueles 19 que eu citei, o comprometimento renal, com uma proteinúria maior do que 500 miligramas nas 24 horas, ou uma cilindrúria anormal. Dentro do comprometimento hematológico, anemia hemolítica, uma leucopenia menor do que 4.000, a linfopenia menor que 1.500 ou plaquetopenia menor que 100.000. A presença do FAM ou a presença dos antifosfolípides, anti-SM e o anti-DNA nativo. Esses critérios, eles ficaram um pouco, eles foram, na verdade, revistos e reconfigurados dessa forma em 2012. Nós ainda precisamos de 4 critérios, mas um tem que ser clínico, pelo menos, e um laboratorial, tá? Para não ficar só critérios clínicos ou só critérios laboratoriais. Nós temos que ter os 2. Ou então, uma nefrite com um FAM ou um anti-DNA positivo, sem nenhum outro comemorativo, também já fecha o diagnóstico de lúpus. As lesões ficaram praticamente, os critérios ficaram praticamente os mesmos, mas agora se leva mais em consideração a anemia hemolítica, o restante tudo igual, e dentro dos critérios imunológicos nós temos a diminuição dos complementos como um critério, a presença do anti-DNA, do anti-SM, lembrando que o anti-SM é o anticorpo do lúpus mais específico, e o anti-DNA é o mais associado à nefrite lúpica e o mais comum. O FAM também positivo conta como critério, e agora aqui o teste de Combis direto, né, indicando uma anemia hemolítica. Lembrando que o FAM, eu acho que isso é um dado muito importante para falar para vocês que fazem muita triagem de pacientes, né? O FAM é um teste diagnóstico de triagem, né? Então, a gente sabe que cada vez mais os métodos ficam mais acurados e mais FAM a gente encontra por aí, né? E os pacientes ficam muito preocupados, vão para a internet e encontram lá FAM igual a lúpus, aí já saem desesperados, né? E de qualquer forma, assim, é sempre bom lembrar que a gente tem que levar em consideração a titulação e o padrão. Lembrar que titulações baixas com padrões inespecíficos são comuns na população. Eles podem também aparecer em pessoas com outras doenças autoimunes, como as doenças autoimunes da tireoide. Doença de Hashimoto é muito comum quando tem antitiroglobulina, antiperoxidase, fazer um FAMzinho positivo, mas esse FAM inofensivo. E lembrar também que o FAM,
ele depende muito, ele é operador dependente, porque a leitura da imunofluorescência é feita por um operador, então não é uma máquina. Então, a gente sempre tem que mandar em um laboratório que a gente confie. E o padrão mais comum e o mais presente nas pessoas saudáveis é o pontilhado fino denso. Então, quando chegar no consultório de vocês um pontilhado fino denso, já pode acalmar o paciente. Fala, não, vou te encaminhar para o reumato, para você ficar mais tranquila. Vamos, assim, investigar um pouquinho mais, talvez pedir uns autoanticorpos específicos, mas geralmente esse FAM é de pessoas saudáveis, né? O FAM nuclear homogêneo é o FAM do anti-DNA e o FAM do pontilhado grosso, nuclear pontilhado grosso, é o FAM do anti-SM. Então, esses são os FANs que, quando vem, então, o nuclear homogêneo ou o pontilhado grosso, são aqueles que a gente fica um pouco mais preocupado, principalmente se existe alguma clínica, né? Se o paciente não tem clínica nenhuma, pediu mais numa triagem, existem até algumas empresas que exigem o FAM como um exame admissional. Então, nesses casos, assim, às vezes o paciente nem tem sintomas e é pedido o FAM. Então, a gente até sempre orienta que o FAM seja pedido quando o paciente tem alguma clínica, né? Porque senão a gente vai ver vários FAMs positivos e não necessariamente isso vai indicar a doença. E às vezes numa mulher jovem, às vezes até em período reprodutivo, isso já causa uma angústia, uma ansiedade, que às vezes é em vão. Dentro do tratamento do lúpus, é importantíssimo a gente orientar a proteção solar. Então, assim, é todo dia o protetor solar, uma proteção solar, inclusive nos membros superiores, que são mais expostos, com um FPS de pelo menos 30 nos braços, né? Principalmente na região que a gente mora, que é uma região de muito sol. Fazer atividade física, evitar o tabagismo, tratar a dislipidemia. O lúpus, assim como a artrite reumatoide, todas essas doenças autoimunes, elas são doenças inflamatórias sistêmicas. Então, nós sabemos que existe uma inflamação generalizada. Então, a chance de aterosclerose é maior nesses pacientes. Inclusive, a maioria das comorbidades são decorrentes de doenças cardiovasculares por aterosclerose. O antimalárico no lúpus, a hidroxicloroquina, ela é indicada em todos os pacientes. Ela só não é indicada em pacientes que têm alguma alergia, que fazem alguma intolerância. Por quê? É uma medicação assim que controla, seja doenças graves ou doenças leves, né? Ela tem um fator fotoprotetor, a gente até sabe, os pacientes às vezes não gostam porque escurece um pouco a pele, porque ele tem um fotoprotetor. Ele tem um componente anticoagulante que também não se explica muito bem, por isso que às vezes a gente usa até no SAF, né, sem lúpus. Então, é uma medicação que tem mesmo que o paciente precisar fazer pulsoterapia com corticoide, com ciclofosfamida, ele vai usar a hidroxicloroquina, na dose de 400 miligramas dia, que é a dose do comprimido. Quando a paciente é criança, ou é muito pequenininha, muito magrinha, a gente pode diminuir essa dose, às vezes a gente faz 200 miligramas. E, além disso, dependendo da clínica, dependendo da gravidade da manifestação, nós usamos corticoide, né? A dose imunossupressora é de 1 miligrama por quilo de peso. Então, paciente que está com, às vezes, uma artrite, anemia, plaquetopenia, muitas vezes a gente lança a mão do corticoide via oral mesmo, mas com 1 miligrama por quilo, né? Que então, vamos supor, uma mulher de 50 quilos seria lá 50 miligramas de prednisona. Mas a gente também, às vezes, usa uma dose menor, com componente, assim, pensando num efeito mais anti-inflamatório, para a gente esperar que as outras medicações façam efeito, né? A azatioprina é muito indicada até para manutenção da nefrite lúpica. A ciclofosfamida é a droga de escolha na nefrite lúpica aguda e nas doenças neurológicas, ou então nos comprometimentos pulmonares. E hoje a gente também já tem agentes biológicos, não tanto quanto na artrite reumatoide, na espondilite anquilosante, que o nosso rol, graças a Deus, já é muito grande, mas, assim, cada ano que passa, algumas novas drogas saem para lúpus, e hoje, estabelecidas, biológicas, nós temos o belimumab, que é um anti-BLyS, que é contra o BLyS,
e também, que é um estimulador do linfócito B, e o anti-CD20 rituximab, que é uma droga que inicialmente era usada para linfoma não Hodgkin e foi aprovada para o tratamento de artrite reumatoide, e hoje ela é usada off-label com muitos bons resultados para lúpus. Agora, falando da contracepção, que é um assunto, assim, que para a gente e para vocês sempre, né, traz algumas dificuldades, porque as lúpicas, muitas delas estão em fase reprodutiva. E aí a gente fica naquele dilema, né, que a paciente às vezes está usando algumas medicações que são teratogênicas, como metrexato, micofenolato de mofetil. E aí o que a gente vai fazer como método contraceptivo nessa paciente, se é uma paciente que o estrogênio está proscrito. Está proscrito porque ele pode potencializar a atividade fagocítica e as células apresentadoras de antígenos de macrófagos, matura as células T helper e começa a ativar essas células policlonais. Então, faz a doença entrar em atividade. E, até assim, existem algumas meta-análises. Eu até peguei algumas meta-análises da ginecologia que falam que pequenas doses do estrogênio podem ser seguras, mas não existe ainda uma comprovação de que a gente possa, de forma tranquila, prescrever um estrogênio para uma paciente lúpica. Então, a nossa orientação da reumato realmente é não prescrever contraceptivos que contenham o estrogênio. Nas pacientes trombocitopênicas, então com maior chance de sangramento, a gente sempre orienta evitar os métodos intramusculares e o DIU de cobre pelo aumento do fluxo. E a hidroxiprogesterona, que é uma boa opção, a gente só tem que tomar cuidado por conta de que os pacientes que estão concomitantemente recebendo corticosteroides provavelmente precisam também de uma reposição de cálcio e vitamina D. A gente sempre deixa uma reposição de cálcio e vitamina D no paciente que usa cronicamente o corticoide numa dose maior do que 7,5 miligramas por dia. Porque a partir dessa dose de 7,5 miligramas por dia, já é comprovado que o paciente tem uma perda de massa óssea. E o mais interessante é que essa perda maior é nos primeiros 6 meses de uso do corticoide. Então, paciente lúpica que a gente sabe que pelo menos uma dose de 5 miligramas vai ter que usar, a gente deixa a reposição de cálcio e vitamina D numa dose mínima do cálcio de 500 miligramas, mínima não, satisfatória se o paciente ainda se alimentar bem, com alimentos ricos em cálcio, de 500 miligramas dia de cálcio, e a vitamina D conforme o valor, né, tentando que fique acima de 40 e abaixo de 70, não precisa ser muito mais alta do que isso. E o prognóstico do lúpus? A sobrevida é de 88% a 93% em 5 anos. Graças a Deus, aqueles casos gravíssimos que a gente vê na faculdade, que a paciente chega já com um quadro hemorragia pulmonar, nefrite lúpica, eles não são a maioria, graças a Deus, e muitos também respondem muito bem ao tratamento imunossupressor, pulsoterapia com metilprednisolona em altas doses, ciclofosfamida. E a principal causa de morte é ou a atividade da doença ou as infecções. E a gente observa muito que o paciente que está em atividade, ele faz mais infecção. Aí é um drama, porque a gente quer imunossuprimir, aí ele faz uma infecção. Aí a gente trata a infecção, ele piora. Aí você fica sem saber até se é a atividade da doença, se é a infecção. É um drama. E a gente percebe que quando a gente consegue controlar a doença, o paciente diminui a incidência de infecções. Lembrando novamente que a aterosclerose é uma causa importante de mortalidade. E o lúpus e a gestação, então? Agora chegamos naquela parte delicada, porque as pacientes não têm uma diminuição da fertilidade e elas sonham. Eu acho que você ter um filho, a gestação, ela te traz um componente de instauração na realidade. Olha, minha vida ainda acontece, eu posso ter um filho. Então, a gente às vezes vê pacientes gravíssimas que falam, doutora, quando que eu vou poder engravidar? Eu vou poder engravidar, né? Porque eu fui em outro médico que falou que eu não posso ter filho, mas eu quero ter filho, eu vou poder, né? Então, assim, é sempre muito delicado porque existe uma complicação obstétrica 2 a 4 vezes maior nas lúpicas.
existe um aumento da mortalidade de 20 vezes, é um aumento importante, né? E a gente também sempre tem que estar atento a quais medicações a paciente estava usando antes da gestação, porque a gente usa muitas medicações teratogênicas. No lúpus, a gente usa menos o metrexato, mas a gente, em alguns casos, principalmente quando tem acometimento articular, a gente faz uso do metrexato, o micofenolato para acompanhamento de nefrite lúpica, e a própria ciclofosfamida, que é a gente faz impulsoterapia em vários casos graves, né? Então, aqui essa revisão de literatura eu achei muito boa, da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, mas traz dados bem importantes, assim, bem relevantes, né? E quais são as principais quais são as principais complicações da paciente lúpica gestante? O próprio abortamento espontâneo, morte neonatal, parto prematuro, retardo de crescimento intrauterino, o lúpus neonatal e a paciente entrar em atividade de doença, que também pode acontecer, porque é uma descarga hormonal, né? Eu acho que, assim, não é a maioria, mas a gente também vê pacientes que entram em atividade. Quais são aquelas contraindicações, assim, para os pacientes engravidar? Qual paciente lúpica que chega no consultório que tem que falar, olha, amor, vamos esperar, deixa a sua doença melhorar para a gente engravidar? Primeiro, paciente com hipertensão pulmonar, talvez a gente tenha que desestimular a gestação mesmo, né? A insuficiência cardíaca idem, uma doença pulmonar restritiva grave, pacientes com uma insuficiência renal, assim, grave, com uma depuração de creatinina menor do que 50 ml minuto. Essas pacientes de baixa a gente consegue manejar. Uma paciente com uma corticoterapia em alta dose, por exemplo, está tomando mais que 25 e 30 miligramas por dia de corticoide. É sinal de que a doença está em atividade. Então, vamos sair da atividade da doença, diminuir essa dose de quando você... Nossa Senhora, o que elas comeram, gente? Agravamento da doença nos últimos 6 meses, também é uma contraindicação relativa. E se a paciente teve uma pré-eclâmpsia grave ou síndrome HELP anterior, apesar de ter sido tratada com aspirina e heparina. Então, quando engravidar? Quando que a paciente pode falar, agora a gente vai tentar engravidar, vamos tirar suas medicações que são potencialmente ruins para o neném. A doença tem que estar inativa por pelo menos 6 meses. E a parte laboratorial também tem que indicar que a doença não está em atividade. Então, VHS baixo, proteína C reativa baixa. O anti-DNA é um anticorpo que também indica atividade de doença. Se ele aumentou como fala? Se ele aumentar o número dele, né, o valor total do anti-DNA, ou se ele era negativo e apresentou uma positivação, isso pode ser uma indicação de que a doença esteja em atividade. Além disso, a proteinúria, o consumo do complemento, então o C3 diminuído. E o que a gente pode usar de droga na gestação? A hidroxicloroquina mantém-se em todas as pacientes, salvo alguma contraindicação, ou por intolerância, ou por alergia, e os corticoides, né? Tentando deixar a mínima dose possível, menos do que 0,5 miligrama por quilo, que é a dose anti-inflamatória. Geralmente, se a paciente estiver bem, ela fica muito bem com doses baixas de corticoide, e então essas medicações a gente pode manter com segurança. A azatioprina, o tracolimos, a imunoglobulina, a gente usa em casos assim que não tem muito o que a gente fazer, que a paciente está em atividade, já fez pulsoterapia com corticoide, não houve melhora, a gente pode lançar mão dessas medicações. E as contraindicadas, o metrexato, micofenolato e a ciclofosfamida. Os imunobiológicos também não existem estudos que comprovem a segurança nas pacientes gestantes. De lúpus era isso que eu tinha para falar para vocês, depois eu deixo aberto para se vocês tiverem alguma dúvida específica ou queiram discutir algum caso, mas vamos falar um pouquinho agora da síndrome do anticorpo antifosfolípide. Então, a gente sabe que 30% a 40% das pacientes lúpicas também têm a síndrome do anticorpo antifosfolípide.
Então, a gente sempre faz essa triagem, principalmente se o paciente tem alguns sintomas como fenômeno de Raynaud, enxaquecas, a gente sempre investiga, pensa que pode existir uma SAF associada. E a SAF, ela é a responsável por aborto precoce, início precoce de pré-eclâmpsia, retardo do crescimento intrauterino, descolamento prematuro de placenta e o parto prematuro. É a trombofilia adquirida mais comum. Então, a gente sabe que hoje, no dia a dia, a gente vê muita paciente com SAF, até sem doença autoimune, e uma coisa que a gente sempre está de olho. Os autoanticorpos são a anticardiolipina, o anticoagulante lúpico e o anti-beta-2 glicoproteína, sabendo que se a paciente tem os 3 autoanticorpos positivos, a chance de trombose aumenta muito. O IgM da anticardiolipina, principalmente, geralmente é um autoanticorpo inofensivo, muito associado à SAF concomitante à infecção. Então, por exemplo, agora nessa fase de COVID, a gente tem visto muitas anticardiolipinas IgM positivo. Provavelmente são essas anticardiolipinas associadas à infecção. Hanseníase também faz muito isso. O anticoagulante lúpico, ele é um teste também que ele, quando positivo, a gente percebe que a paciente tem mais trombose, e ele é chamado de anticoagulante lúpico porque ele era muito comum nas pacientes lúpicas, mas ele é um autoanticorpo da SAF. E quais são os critérios de classificação, então, para a síndrome do anticorpo antifosfolípide obstétrica? De Sidney, de 2004. Uma ou mais mortes inexplicáveis de fetos morfologicamente normais ou além da 10ª semana de gestação. Um ou mais partos prematuros de neonatos morfologicamente normais antes da 34ª semana de gestação, por causa de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia grave ou características reconhecidas de insuficiência placentária. E 3 ou mais abortos espontâneos consecutivos inexplicáveis antes da 10ª semana de gestação, com anormalidades maternas anatômicas ou hormonais e causas como, né? E causas cromossômicas paternas e maternas exclusivas. E aí, quando a gente trata, eis também um dilema que eu vejo que quando eu terminei a Reumato em 2010, ainda existia uma certa polêmica, parece que existiam alguns grupos de reumato que queriam dominar a ginecologia e o contrário também, era um embate. Não vai tratar, essa é uma SAF provável, não é uma SAF definida, a paciente só tem anticardiolipina e nunca teve um aborto, como que vocês já vão tratar? Mas eu vejo que com o passar dos anos, graças a Deus, as duas especialidades foram entrando num consenso. Por quê? O produto final de uma gestação é muito precioso. Como que você vai esperar 3 abortos para você começar a tratar profilaticamente uma paciente? Né? A paciente mesmo chega com um aborto, ela perdeu um filho, independente do tempo, né, de gestação. Então, ela não quer passar por isso de novo, ela quer o filho dela. Então, chegou-se à conclusão que, independente do evento trombótico, seja ele obstétrico ou não, né, se a pessoa já teve uma trombose ou se a pessoa já teve um aborto, a gestação com anticorpos para SAF positivos é igual a S, 100 miligramas por dia, e a enoxaparina numa dose profilática de 40 miligramas, né? A gente sabe quantas gestações foram levadas de uma forma muito satisfatória com o uso da enoxaparina, e a gente hoje vê que mudou também a história, né? A gente conseguir anticoagular tão bem os pacientes, mudou a história obstétrica, né? Das nossas pacientes lúpicas e com SAF. E o tratamento, quando a paciente já teve um evento trombótico não obstétrico, às vezes uma trombose venosa profunda, uma embolia pulmonar, uma trombose arterial, a orientação pelo estado de hipercoagulabilidade da gestação é fazer 1 miligrama por quilo de peso. É complicado, não é fácil, assim, eu já tive uma paciente com SAF que já tinha tido 3 eventos trombóticos de membros inferiores, arterial e venoso. Sabemos também que o arterial, ele é mais grave, né? Então, assim, a orientação foi de anticoagulação plena,
e foi uma paciente que sofreu, porque aí qualquer mínimo sangramento ela ficava desesperada. Então, foi muito difícil manter essa anticoagulação plena dela, que a gente manteve, na verdade, até a 32ª semana, se não me engano, e depois, isso em consenso com o ginecologista, a gente deixou a dose profilática até o nascimento e nasceu a termo. Tinha mais alguma coisa da SAF que eu queria falar? Ah, tá. Em algumas pacientes, principalmente, mesmo elas não tendo nada que feche uma doença autoimune, como lúpus, por exemplo, se a paciente tem um histórico familiar, ou já teve algum quadro que você ficou um pouco em dúvida se isso era uma doença autoimune ou não, uma colagenose, a gente deixa uma hidroxicloroquina, porque a hidroxicloroquina ela tem um ótimo efeito antitrombótico também, né, como eu já disse, e um efeito protetor para o feto. Então, a gente também, em alguns casos, lança a mão na SAF, não nas trombofilias em geral, né, mas na síndrome do anticorpo antifosfolípide. E essa parte de dosagem, de quando tirar, vocês dominam melhor e a gente deixa isso para vocês, né? Qual via de parto, etc. E, assim, falando de mais uma complicação que pode acontecer na paciente lúpica gestante, é o lúpus neonatal. Os autoanticorpos que ultrapassam a barreira transplacentária são o anti-RO e o anti-LA. Eles são os autoanticorpos que conseguem chegar no bebê. Nessas mães, então, que têm esses autoanticorpos positivos, a gente sempre tem que ter um olho mais aberto para a possibilidade de lúpus neonatal, né? A maioria das pacientes não tem nada, graças a Deus, né? Existem alguns estudos que falam do efeito protetor da hidroxicloroquina para o lúpus neonatal, mas não existe, assim, uma comprovação definitiva, né, de que isso aconteça, mas a maioria dos pacientes que apresentam o lúpus neonatal, dos recém-nascidos, eles apresentam mais lesões de pele, que são lesões características, como as lesões do lúpus eritematoso, eritematoidescamativas, podem acometer a face, como também o corpo todo. Os nenenzinhos também podem apresentar uma trombocitopenia transitória, por conta da presença do autoanticorpo que ainda fica circulante, e uma citólise hepática, mas que também não é comum. Mais comum são as lesões de pele. Em 2% desses pacientes existe a chance de bloqueio cardíaco congênito, que é uma situação dramática, que necessita de marca-passo ao nascer, né? Mas que, graças a Deus, também não é comum. Para que isso seja evitado, a gente orienta os ecocardiogramas seriados a partir da 16ª semana até a 25ª de gestação, que é o período de maior passagem transplacentária de anticorpos maternos. E nos bloqueios incompletos, a gente pode lançar mão dos corticoides fluorados, que são aqueles que ultrapassam a barreira, né, como a dexametasona e a betametasona, na tentativa de amenizar esse quadro. E a hidroxicloroquina, como eu falei também, ainda não tem uma comprovação, mas como a gente usa mesmo nas gestantes. É isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. Essa aqui é a nossa clínica, em que a gente faz a terapia assistida dos imunobiológicos. Também fazemos medicações para osteoporose, que entra na classe de vocês, que também tratam. E estamos à disposição, somos 8 reumatos lá, para o que vocês precisarem também de ajuda. Era isso que eu tinha para falar. Alguma dúvida, também estou aberta. Obrigada, Flávia. Maravilhosa, como sempre. Eu adorei. Queria colocar aberto para vocês, porque eu, como sempre, tenho milhares de perguntas, né? Então, se deixar, eu sou aquela que fala mesmo. Eu vi ali que o William já até abriu o microfone, abriu a sua face aí para o mundo, e eu já sei que ele tem perguntas, certeza. Tudo bem, Boa William? noite. Seja bem-vindo. Obrigado, Boa noite, William. Boa noite, Flávia. Assim, espetacular, viu? Nossa, eu faço obstetrícia de alto risco, então sou apaixonado com essas coisas, e realmente foi uma aula
brilhante, até estava comentando com a Vanessa, né, antes da aula, né, e ela falou assim, porque a Flávia fala com leveza, e realmente é muito, muito bom. E aí, na verdade, Obrigada. é uma dúvida que é minha, eu já li um pouco sobre isso, mas, né, melhor coisa é pegar da fonte, né? Eu já tive algumas pacientes com lúpus, né? E a enorme maioria delas, graças a Deus, lúpus compensado, bem controlada a doença, usando 5 miligramas de prednisona, uma hidroxicloroquina só. Mas, recentemente, eu tive uma paciente, na verdade, foi um parecer no hospital, de uma paciente lúpica que tinha descoberto a gravidez recentemente, uma descoberta tardia, ela estava com umas 20 e poucas semanas. E não sei por que eu também tinha do meu conhecimento que hidroxicloroquina ok, azatioprina mais ou menos mais ok, e ciclofosfamida não. Só que o que aconteceu é que, assim, ela usava hidroxicloroquina e usava ciclofosfamida além do corticoide. Eles suspenderam a hidroxicloroquina, mantiveram a ciclofosfamida. Aí eu até fiquei meio assim, será que não era a azatioprina que eles queriam manter? Nesse caso, eu tiro a ciclofosfamida e coloco a azatioprina, ou eu deixo só a hidroxicloroquina? Porque eu imaginei, se ela estava usando esses mais classes de medicação, é porque a doença estava ativa, né? Provavelmente, William, ela deveria ter ou uma nefrite lúpica ou um acometimento neurológico. Ela está com ciclofosfamida, né? Talvez Geralmente, nefrite. no Acho tratamento pensando dessas duas doenças, a gente geralmente faz ciclos de ciclofosfamida, né? Talvez 12 ciclos mensais. Então, ela ficaria 12 meses fazendo uso da ciclofosfamida, que a gente prefere do que a ciclofosfamida via oral, que ela tem mais efeitos colaterais, é um aumento de chance de câncer de bexiga, principalmente, né? Então, a gente tem, assim, uma preferência pela ciclofosfamida mensal. Já aconteceu, William, eu já vi, principalmente na residência, que a gente vê uns casos mais graves, a paciente está em uma atividade de doença tão grande, às vezes uma proteinúria muito alta, acima de 1 grama, que, assim, na época, os preceptores, né, os chefões, falavam, vai manter, não vai tirar, e seja o que Deus quiser, não dá, essa paciente vai morrer se tirar. Mas, assim, se a paciente, por exemplo, já estava numa dose, já tinha feito mais de 8, 6, entendeu? Mais de 6 infusões, já estava caminhando para uma estabilização do quadro, vamos dizer assim. Existe a possibilidade de tentar tirar tudo e aumentar a dose do corticoide, né? Da prednisona, que também não ultrapassa a barreira, então, aumentar aí, sei lá, para uns 40 miligramas, no mínimo meio miligrama por quilo de peso. Existe a possibilidade de tentar fazer a azatioprina, lembrando que a azatioprina, por exemplo, para você fazer uma indução de imunossupressão, ela não é legal, porque ela demora para fazer um efeito. Por isso que a gente, às vezes, lança a mão mais da própria ciclofosfamida ou, assim, de pulsoterapia mesmo de corticoide. Mas, assim, depende de cada caso. Tem caso que não tem o que fazer, né? Eu já vi ter que fazer imunoglobulina em gestante, naquele estresse, né? Porque, de fato, uma paciente lúpica em atividade gestante é uma bomba, né? O GO fica estressado, o reumato fica estressado, todo mundo querendo preservar essa vida que está sendo formada, mas também querendo preservar a vida da mãe. Então, é sempre muito estressante. Mas, via de regra, a gente tenta deixar com o mínimo de medicação possível, Reuquinol e prednisona. Mas a gente sabe que, às vezes, realmente não é possível. Não, excelente, obrigado, Flávio. Imagina. Eu tenho uma pergunta, Flávia. Por exemplo, o nosso dia a dia é assim: a gente tem uma paciente que é lúpica, né? Às vezes ela fala, às vezes elas não falam, né? Eu já tive um paciente que esqueceu de me contar, né? É um detalhe. Tem que engravidar primeiro. Mas e aí? A paciente chegou para mim no consultório, ela é lúpica e ela está grávida. Além de eu mandar para o reumato,
o que eu faço com ela, assim, eu enquanto obstetra, que não faço alto risco, que não estou ligada a nenhuma instituição de ensino e que atendo o meu dia a dia de consultório. Qual que é o primeiro passo, assim? Eu doso o quê? Eu faço o quê enquanto obstetra ali? Eu acho, assim, que é sempre importante a gente avaliar, eu acho que, primeiro, por isso que é bom a gente ter um bom relacionamento com as outras especialidades, né? E entender que isso é uma junção e que nós todos estamos juntos, né, em prol daquela paciente, porque a gente vê, né? E eu posso dizer porque a nossa classe também é uma classe meio abusada e que acha que domina toda a clínica médica e quem manda no tratamento da paciente sou eu, essa GO não vai tirar meus remédios ou também não vai pôr mais nada, tá errado, etc. Eu acho que, assim, o primeiro passo é realmente conversar com a paciente que é importante o acompanhamento dos dois, né? Porque, às vezes, a gente, se ficar nesse joga para lá e joga para cá, a paciente vai ver com quem ela tem o melhor relacionamento e abandona o outro especialista, né? Mas, assim, eu acho que para vocês, GO, o que é importante? Saber se a doença está em atividade ou não. Então, assim, observar na clínica esses componentes de atividade. Então, se a paciente está tendo artrite, fotossensibilidade, fadiga, a gente sabe que fadiga é um sintoma comum. Em gestante com mais de um filho, então, mais comum ainda, né? Então, assim, mas essas nuances, assim, clínicas que demonstram uma atividade de doença. E dentro dos exames, eu acho que sempre importante o complemento, que é um exame que se consome na atividade. O VHS na própria gestação pode subir um pouquinho, mas VHS acima de 45, 50, geralmente é doença autoimune em atividade, nem infecção. A proteína C reativa sobe mais na infecção do que as doenças autoimunes. As doenças autoimunes, geralmente, o VHS, que é lá em cima, né? Uma lúpica mesmo em atividade, às vezes faz 100, 120 de VHS. Então, eu acho que o importante para o GO é isso, observar esses sintomas diretos ou indiretos de atividade de doença. Talvez já, assim, que eu vejo que vocês fazem também com maestria, adiantar os autoanticorpos, né? Ver se tem aí, então, esses autoanticorpos da SAF, os autoanticorpos da síndrome, o anti-RO e o anti-LA, que são do lúpus, mas é bom lembrar também que, às vezes, eles são positivos na síndrome de Sjögren, né? E o paciente tem síndrome de Sjögren, anti-RO e anti-LA também pode fazer o quadro de lúpus neonatal. E acompanhar, pedir para que se continue o acompanhamento. A fotoproteção continua importante, tudo que ajuda a controlar a glicemia, principalmente se o paciente usa corticoide, né, para conseguir manter bons níveis pressóricos, no que depende da paciente em si, né, mas, assim, uma paciente lúpica que não tem anticorpos antifosfolípides positivos, ela não tem necessidade de fazer a enoxaparina. Isso também é uma coisa que, assim, eu acho que é legal da gente falar, porque às vezes se a paciente não tem, a gente pode só observar, e observar os sinais indiretos também, que isso vocês dominam mais que a gente, de trombofilia, né, de uma possível trombofilia, aqueles dados da placenta, né, da incisura de pré-eclâmpsia, aí que pode ser que nos ligue um alerta para a possibilidade de uma SAF secundária, né, de uma síndrome do anticorpo antifosfolípide junto. Mas só a presença do FAM, por exemplo, principalmente numa paciente que está assim sem atividade, não tem necessidade de anticoagular. Isso é uma coisa que a gente, acho que o William também deve ter isso, não sei se tem mais alguém aqui que trabalha com residente, é uma coisa que a gente bate muito, né, que lúpus não é igual a Clexane, né, na verdade, é a trombofilia que existe uma associação, e quando presente. Mas aí eu te devolvo uma pergunta, assim, quando eu tenho uma paciente lúpica que engravida, vale a pena eu fazer marcador de SAF para ela? Porque se ela não fez antes, eu não sei, e ela engravidou, ela chegou para mim grávida, eu peço o marcador de SAF, porque tem marcadores que dão positivo só pela gravidez, né? Sim.
Sim, a gente sempre tem esse dilema, vira e mexe eu discuto com algum colega esses casos específicos, né? Por exemplo, outras trombofilias associadas, né? Como, por exemplo, a deficiência da proteína S, né? Que a paciente às vezes nunca dosou, aí está gestante, idosa, independente às vezes até de ter ou não ter o lúpus ou alguma outra doença autoimune associada, a paciente já vem com aquela proteína S lá diminuída, e aí você fica, ai meu Deus, o que eu faço agora? É da gestação? De alguma, realmente de uma doença? E aí eu também a gente fica assim, ai, tá, não tem história já de aborto, não tem, teve dificuldade de engravidar, a gente, apesar de saber que também não tem muita relação com a fertilidade, né? Mas aí a gente fica naquela encruzilhada. Mas aí eu sempre falo e converso com os colegas de GO que às vezes me ligam até para a gente discutir, eu falo assim, a gente nunca pode esquecer o quão precioso é o produto final desse caso, né? É um filho, é uma gestação. Então, eu já vi discussões emblemáticas, assim, em congressos, do GO e o reumato, um dando de dedo na cara do outro, falando que os GOs usam muito Clexane para todo mundo, e vice-versa, que os reumatos ficam tampando os olhos para as trombofilias. E eu cheguei a uma conclusão, mas isso é uma coisa, assim, pessoal mesmo, Vanessa. Eu acho que a gestação tem um produto final muito precioso. Então, na dúvida, é melhor anticoagular. Eu já teve até paciente que eu falei, não, eu acho que dá para tirar. Vamos tentar. Mas aí, assim, mais do segundo trimestre para frente, antes de chegar ao terceiro trimestre, talvez umas férias ali de anticoagulação no meio. Mas isso, assim, paciente que é muito bem esclarecida, que você consegue ter essa conversa de uma forma muito clara e que a paciente esteja segura, porque quem já perdeu um neném, se puder, fala, nem sei se eu tenho trombofilia, mas me passa aí um Clexane, que eu já vi que tem mulher que usa e que eu quero. Então, assim, é aquela construção mesmo da relação, né? E da gente explicar, porque a gente também sabe que não é só a trombofilia que pode levar a uma perda, né, gestacional. Mas eu ainda sou, Vanessa, se a gente está em dúvida, é melhor anticoagular. Ó, Wilson Ayashi entrou, eu mandei particularmente agora há pouco o link para ele, falei, ele há de lembrar se ele estiver no plantão. E já Wilson, aprendi muito com ele, já assisti a aula dele nas nossas simpósios da Reumato. Eu estou no e aí, plantão. Wilson, uma Oi, consideração aí professor. para gente. Eu também, tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite. Estou no plantão aqui, não peguei a aula da Flávia. Vou fazer uma pergunta, então. Como é que está o lúpus e o Covid, hein? O que vocês estão sentindo? Como é que estão as pacientes de vocês? A gente tem muitos pacientes imunossuprimidos, né? Tanto de lúpus, quanto de artrite reumatoide, espondilite, etc., em uso de imunobiológico e de imunossupressores outros também, né? Como corticoide em altas doses, ciclofosfamida, enfim. E, assim, o que nós podemos observar, tanto no nosso serviço, né? Que a gente tem 8 reumatos e a gente faz cerca de 300 infusões de imunobiológico endovenoso por mês, fora as subcutâneas, né? Não existe, aparentemente, um aumento de complicações, assim, que tenha chamado a atenção, sabe? Até, às vezes, a gente fica meio na dúvida se não existe uma proteção contra essa tempestade inflamatória que acomete muitos pacientes que ficam graves do COVID, né? A gente ainda não tem uma resposta para isso. A gente até está sugerindo lá no nosso corpo clínico de fazer um estudo epidemiológico mesmo para observar, para a gente saber, né, realmente, porque não parece ser. Na época da pandemia, da epidemia de H1N1, a gente perdeu muito paciente, assim, de uma forma rápida. Eu lembro que eu estava na residência, e a gente não observou isso agora nessa pandemia. Mas ainda é muito, a gente ainda, a própria Sociedade de Reumatologia, apesar de já começar a levantar esses dados,
considera o paciente como um paciente de risco, né, imunossuprimido, mas não se observou ainda na prática clínica que esses pacientes têm casos mais graves. Ainda não. Inclusive, assim, né, todo dia sai algum estudo com alguma medicação imunobiológica, né, o Actemra, que é o tocilizumab, que é uma droga usada para artrite reumatoide. Ele tem vários estudos, assim, no COVID, né, grave, né, é uma droga que é anti-interleucina 6, então, que é uma droga que está presente, né, numa tempestade inflamatória, e existem alguns casos que a gente já observa de resposta clínica no COVID, mas que também ainda a própria indústria farmacêutica já se posicionou que existem mais estudos contra do que a favor e que eles não ainda se posicionam como uma droga que trata COVID. Agora já saiu também um outro estudo com uma outra molécula que a gente usa para artrite reumatoide, que é o anti-TNF, né, que é um imunobiológico contra o fator de necrose tumoral, mas também ainda inicial. Então, assim, o que a gente observa é que, graças a Deus, eu acho que talvez por esse controle, vamos dizer, a gente fala agora assim, não é que você é imunossuprimida, você está com seu sistema imunológico sob controle, ele está controlado ali. Parece que os pacientes não estão ficando tão graves. Mas, então, assim, isso a gente usa de desculpa, assim, né, para falar para o paciente que ele não pode parar o tratamento, que ele, em atividade, ele tem mais risco de ter um caso grave do que ele com a doença controlada. E, de fato, a gente observa que, graças a Deus, a gente está levando bem, está levando bem. Eu tenho uma pergunta. Flávia, tem-se, né, dentro da SAF, agora falando mais exclusivamente de SAF, tem-se falado muito, eu converso com muita gente de São Paulo e tudo sobre outros autoanticorpos, como antifosfatidil-inositol, antifosfatidil-glicerol, serina. Como é que está isso? Isso realmente, porque o que tem se discutido, pelo menos nas reuniões que eu tenho participado, é que às vezes pacientes que têm histórias de muitas perdas, têm uma clínica muito sugestiva de SAF, mas vêm com os autoanticorpos mais comuns, né, negativos, positivam para esses outros. É recomendado ampliar? Não é? Como é que a gente está nisso? Então, não existe um consenso da Sociedade de Reumatologia, nem da Sociedade de Hematologia, nem da Sociedade de Cirurgia Vascular. Todas as áreas que são envolvidas com a trombofilia não chegaram ainda a um consenso se a gente tem que ou não considerar esses autoanticorpos como trombogênicos, né? Esses MTH, enfim. Mas o que acontece? É bem aquilo que a gente estava falando, né? Existem centros maiores que já fazem aquele painel imenso, né? E aí a paciente chega com aquilo ali, às vezes já teve uma perda, não tem mais nenhum outro autoanticorpo positivo, e aí você vai fazer o quê? Né? Você fica, e agora? Vou falar para ela que o consenso não... Então, geralmente eu explico, eu falo, olha, o consenso da Sociedade Brasileira de Hematologia, da Sociedade Brasileira de Ginecologia, de Reumatologia, não reconhecem ainda esses autoanticorpos, mas de fato a gente não sabe, não temos certeza, né? Então, o que a gente costuma orientar, mas isso também como um consenso geral, não existe um guideline que nos guie nesse sentido, é de estudar cada caso, né? Às vezes, paciente jovem que pediu porque foi lá numa ginecologista fazer um checklist, lá um check-up, sei lá, numa clínica em São Paulo, e aí já pediram tudo, mas é uma menina saudável, jovem, que não tem, nunca teve um aborto, enfim, usou anticoncepcional a vida inteira e nunca teve uma trombose. Aí você fala, bem, talvez você não precise, vamos observar, né? Agora, uma paciente realmente que tem já uma história de perda fetal, aí, né, tá naquela luta para engravidar, e aí você vê que os outros autoanticorpos são todos negativos. Às vezes, eu falo, não, então pode tomar, vamos tomar e vamos ver o que vai dar. Porque realmente eu acho que entre o céu e a terra ainda existem tantas coisas que a gente não sabe, né?
a Reumato é dona de fazer isso, né? Às vezes, até estava conversando com uma amiga hoje sobre isso, e sobre até o tratamento precoce do Covid, ela entrou nesse tema, e a gente é acostumado a olhar, às vezes, e falar, parece lúpus, mas cadê o resto? Cadê o autoanticorpo que deu negativo? Cadê? Não parece, mas não parece, e a gente fala, não, mas eu vou peitar, senão essa paciente vai morrer. Eu vou pulsar, eu acho que é lúpus. E aí não chegou ainda anticorpo, ou veio tudo negativo. Então, assim, às vezes a gente sabe, né, por exemplo, que até na própria reumatologia existem autoanticorpos que clinicamente são impossíveis de ficar pedindo para todo mundo, que são caros, né, que só fazem em meio acadêmico. Então, assim, eu acho que talvez ainda existam muitas coisas que a nosso conhecimento científico ainda não chegou, né? Então, acho que ainda o bom senso sempre tem que ser levado em consideração. A minha pergunta foi porque justamente eu tive recentemente uma paciente que ela teve, era aquela coisa, super preciosa, querendo engravidar, já com uma idade um pouco mais avançada, não tinha nada, clinicamente não tinha muita coisa a não ser essa perda, e aí fizemos o rastreio de trombofilia para ela, e veio tudo negativo, ela falou não, aí eu fui, tá bom, vamos ampliar, olha, tem esse pessoal em São Paulo que faz assim, e ela veio com antifosfatidil inositol positivo. Eu falei, gente, tá querendo perder o bebê, idade, eu fui e tratei. Eu faria o mesmo. Obrigado, Flávia. Imagina. Gente, mais alguém? Nós já estamos aí com 1h15 de aulinha, de webinar. Então, a gente vai explorar demais a Flávia e a gente perde o fio. Estou sempre à disposição, foi um prazer. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma aqui, só para ver. Só uma que foi do bate-papo aqui, que foi a Bruna, que me perguntou em relação à contracepção entre o DIU hormonal, o Mirena e o Implanon, o uso da progesterona que não é local, como é o DIU hormonal. Você acha que vale a pena? Se eu posso escolher, é melhor eu escolher o hormonal local, independente disso daqui ser uma palestra patrocinada, um evento patrocinado, mas nós vamos falar tecnicamente, né? Então, o que você acha? Como é que é a gente sempre também, assim, quanto a contracepção no paciente lúpico ainda é um pouco polêmico, vamos dizer, né? As meta-análises ainda também não chegaram num consenso. Se, por exemplo, a progesterona é totalmente segura. Mas, na reumato, nós entendemos que a progesterona é segura, seja por qual via for. Tanto via oral, quanto mais local nos DIUs ou de depósito, né, intramuscular. Só tendo o cuidado da intramuscular não ser feita em pacientes plaquetopênicas e fazer o cuidado da reposição de cálcio e vitamina D nessas pacientes. Mas para o reumato havia, por exemplo, às vezes é muito nulípara, menina, né, muito novinha, às vezes a gente fala, não, faz aí um vioral, né, Cerazete, não sei se posso falar, não sei, esses nomes são mais da área de vocês, mas a gente faz mini pílula, né, agora, também eu acho que essa parte é mais do domínio realmente do GO, a gente deixa a critério, só deixa bem claro que não pode o estrogênio, mas deixa critério para escolher a via, né? Tem pacientes que ficam muito bem, e até às vezes as pacientes plaquetopênicas, por exemplo, sempre um DIU com a progesterona tem né, diminui o sangramento, né, diminui, então é uma coisa boa para paciente lúpica plaquetopênica ou anêmica, né? E imunobiológico na gestação nunca, Flávia? Então, tem um colega
que faz muita gestação e doença autoimune, ele é do Rio de Janeiro, ele chama Dr. Roger Levy. E ele é um papa da SAF e acaba tratando todas as outras doenças autoimunes, né? E gestação. E ele usa, na verdade, assim, o anti-TNF, que é a droga que a gente usa para artrite reumatoide, tem uma medicação que já tem estudos robustos que podem ser usados na gestação, que é o certolizumab. É uma droga que a gente usa para artrite reumatoide, artrite psoriásica e espondilite. Então, se a gente puder, a gente já amplia isso para os outros anti-TNFs, né? Então, ele mantém. Ele mantém qualquer anti-TNF, ele mantém na gestação, não só o certolizumab, que é o que tem estudos. Pacientes graves também, eu já vi ele manter o obelimumab, que é uma droga imunobiológica para o lúpus, né? Mas, assim, não existem estudos que, assim, robustos que digam para nós que é seguro. Mas, assim, os relatos de caso, assim, a maioria são bem seguras para teratogenicidade, né? Perfeito. Bom, gente, mais alguém? Algum questionamento, alguma discussão? Tudo tranquilo? Bom, então vou encerrar. Flávia, queria te agradecer mais uma vez a Imagina, tua paciência, a tua disponibilidade, de imagina. estar aqui conosco. A gente sempre aprende muito, falar de lupus nunca é muito, né? Sempre fica faltando. Eu falo que é igual viajar para a Europa ou viajar para um lugar que você gosta muito, sempre É dá vontade de verdade. a gente voltar de novo, sempre você fica com gostinho de quero mais. E estudar lupus Verdade. e gestação é mais ou menos isso, né? A gente estuda, estuda, e aí a gente vê que, na verdade, ainda falta muito para a gente saber. Mas queria agradecer a você, agradecer a Ana mais uma vez, que é a nossa parceira com a Bayer em apoio aos nossos eventos. Agradecer a presença de todos vocês que abrilhantaram aqui a nossa webinar com os rostinhos e os nomezinhos de vocês, porque nem sempre a gente vê, mas só a presença de vocês faz com que a gente saiba que foi um sucesso, porque o tema foi bem escolhido, foi bom, eu acho que valeu a pena. Obrigada, querida, fico feliz. Estou à disposição. Obrigada, gente. Ana, quer falar alguma coisa? Só agradecer, doutora, agradeço a participação de você, agradecer, né, por permitir que eu assista às lives, aos webinars de vocês e agradecer a todos a participação. Obrigada, gente. Ó, beijo grande, até a próxima, se Deus quiser. Obrigada mais uma vez, Flavinha. Obrigada, William. Obrigado a vocês, boa noite. Boa Boa noite. noite, gente. Obrigada.